A educação adventista, assim como a educação no Brasil, ela por muitos anos, ela se baseou mais em achismos e não em dados concretos. A partir da década de 90, o governo brasileiro ele começou a implantar alguns programas de avaliação externa. E aí nós podemos traçar assim um perfil da educação brasileira em termos de qualidade acadêmica. A Rede Adventista de Educação está presente em mais de 150 países do mundo. Só no Brasil contamos com mais de 300 unidades escolares. O compromisso dessas instituições é uma educação de qualidade. E sendo este um foco, desde 2012 foi implantado o Programa Adventista de Avaliação da Educação Básica, o PAEB. Todos os detalhes dessa prova você confere na Educação, que começa agora. A avaliação externa é algo assim muito importante para a educação. A educação adventista, ela teve essa iniciativa e a partir de 2012 nós criamos o Programa Adventista de Avaliação da Educação Básica, um programa específico para a rede de escolas adventistas. O Programa Adventista de Avaliação da Educação Básica acontece no próximo dia 29 de outubro. Alunos do 5º e do 9º ano do ensino fundamental realizam provas com conteúdos de português e matemática. Já os alunos do 2º ano do ensino médio realizam uma prova diferente, que contempla os 4 eixos do Enem. O objetivo de um programa como esse é avaliar a qualidade acadêmica da rede. Ou seja, qual é a qualidade acadêmica que nós temos hoje na educação adventista? Então, o instrumento que nós utilizamos é o PAEB. Nós temos um projeto, nós temos um instrumento de avaliação externa, específico que avalia a qualidade acadêmica da rede educacional adventista. A prova do PAEB, diferente de outras provas com foco na avaliação do desempenho escolar, não avalia por amostragem. Ou seja, não é apenas um grupo de alunos que realiza essa prova, e sim 100% dos alunos matriculados nas turmas do 5º e 9º ano do ensino fundamental, assim como alunos do 2º ano do ensino médio dos colégios adventistas na América do Sul. A escolha das turmas que realizam a prova também é uma estratégia do programa. No momento em que nós avaliamos um final de ciclo, nós estamos avaliando todo o processo até aquele momento. No 9º ano, a mesma coisa. O 9º ano encerra a etapa do Fundamental 2, ou seja, o aluno ele faz no 5º ano e avalia aquela sequência de séries até o 5º ano. No 9º ano, da mesma forma, ele terá 6º, 7º, 8º e 9º ano ele é avaliado. E optamos pelo 2º ano do ensino médio, um pouquinho diferente do que o Enem faz no 3º ano. Nós optamos pelo 2º ano justamente para que possamos, antes do término da educação básica, nós ainda como rede educacional adventista, podemos traçar um perfil do desenvolvimento acadêmico desse aluno e poder dizer, não, ainda no 3º ano, último ano dessa etapa, nós ainda temos algumas competências e habilidades a serem trabalhadas. O foco do PAEB para o ensino fundamental é semelhante ao que o governo federal trabalha na avaliação externa através da Prova Brasil. A avaliação do PAEB, feita de forma impressa ou digital, contempla as habilidades dos alunos em competências da língua portuguesa e da matemática. Eu estudo no Colégio Adventista de Hortolândia no 9º ano. Esse ano a nossa turma vai participar da prova da PAEB, que é uma prova que ela reúne tudo que a gente estudou desde o 6º ano até agora no 9º ano de português e de matemática. Português e matemática é básico para a vida, né? Então você tem que saber para falar no dia a dia português e matemática para fazer praticamente tudo.
Então, acho que é importante, mesmo você fazendo em outras áreas, saber português e matemática. Português vai trabalhar interpretação, história, geografia. Matemática, ela vai se subdividir em física, química. Então é importante que o aluno esteja bem preparado para que quando ingresse no ensino médio, ele não fique com nenhuma defasagem do conteúdo que foi aplicado no Fundamental 1. Dentro da língua portuguesa existem algumas estruturas que nós chamamos de matriz referencial, que ele vai dizer exatamente o que nós queremos avaliar nos alunos. Então, nós elegemos algumas competências e dentro dessas competências nós temos algumas habilidades que vão nortear as questões que são avaliadas. Ou seja, para cada habilidade, pelo menos uma questão nós temos na prova, para dizer exatamente como é o desenvolvimento dele ao longo daqueles anos, naquela habilidade específica que está sendo avaliada. Ou seja, na língua portuguesa, o nosso foco é leitura. Então, nós vamos escolher competências e habilidades que possam aferir o foco principal, que é a habilidade dos alunos em leitura. Na matemática, nós temos a capacidade de resolução de problemas. Então, tudo isso está afinado também com o programa curricular. Então, nós temos as habilidades que vão ser trabalhadas ao longo dos anos pelos professores no material didático que ele utiliza, durante as atividades, trabalhos em sala de aula, todos esses conteúdos, eles têm um foco, que é desenvolver habilidades nos alunos. O Programa Adventista de Avaliação da Educação Básica foi aplicado pela primeira vez em 2012, apenas com as turmas do 5º ano. Em 2013, os 9º anos também passaram a participar da prova. E desde 2014, o ensino médio também começou a realizar essa avaliação, mas com um modelo diferente. No ensino médio, nós seguimos mais ou menos aquele padrão do Enem. O Enem trabalha com 4 grandes eixos e dentro desses eixos também existem competências e habilidades a serem trabalhadas. A prova do PAEB é uma excelente simulação para o Enem, mas não é só por conta das competências que ela aborda da mesma maneira que o Enem, mas também porque ela devolve uma média para o aluno, uma média de desempenho, baseada na teoria de resposta ao item, que é da mesma forma como o Enem faz. Quando ele faz uma prova, por exemplo, a primeira coisa que quando ele encontra o professor de novo, ele pergunta: professor, eu fui bem na prova? Essa é a pergunta que naturalmente os alunos fazem, que nós fizemos aos nossos professores e que os alunos hoje fazem. Então a pergunta, a fixação, o foco do aluno está na prova em si. Porém, no PAEB e nas grandes avaliações em larga escala, avaliações externas, o resultado não está na prova, e sim no item, nas questões. A gente não está preocupado na quantidade de acertos do aluno, mas em quais acertos, em quais itens que ele acertou. Eles passam por um processo de pré-testagem, eles são avaliados os itens. E nesse processo de avaliação, eles recebem uma identidade, vamos dizer assim, para ficar mais claro. O item recebe uma identidade. Que identidade é essa? É a dificuldade que ele tem, que um item não é igual ao outro. Quando você constrói uma questão, essa questão não é igual à outra. Então o item tem uma identidade, ela tem uma característica. E a partir do momento que a gente estabelece essas características desses itens, nós construímos uma prova. E aí essa prova, como ela esses itens estão numa escala padronizada, nós podemos construir provas iguais. E dessa forma, nós podemos comparar provas de anos para ano. Vamos explicar de uma forma prática. Imagine uma parede de tijolos que precisa ser medida. Aí eu resolvo medir com a mão e descubro que essa parede tem 20 palmos. Mas se por acaso alguém com uma mão um pouco maior ou um pouco menor do que a minha resolve medir essa mesma parede, os resultados serão diferentes, não? Para que o resultado possa ser realmente comparado, é preciso se ter uma convenção, como metros e centímetros, por exemplo. A logística da prova impressa, ela exige que a caixa com os materiais lacrados estejam com antecedência na escola. A escola vai observar aquilo que é possível ter acesso a essa caixa, até para conferir
se há um número suficiente de malotes, correspondente ao número de turmas. E a partir daí também há um preparo da pessoa que aplica essa prova. Esse dia é um momento muito especial. Eles já são preparados antecipadamente, nós vamos até a sala, explicamos como vai proceder e marcamos o horário. Então, todos os alunos eles têm que chegar no horário marcado, porque o envelope vai ser aberto nesse momento e a partir desse momento o aluno não pode mais entrar na sala. A prova ela é elaborada pela Rede Adventista, ela vem de Brasília, ela chega ao colégio totalmente lacrada. Nenhum professor, nem a coordenadora, ninguém tem acesso à prova antes do dia da aplicação. No dia da aplicação, os pacotes de provas são abertos na frente dos alunos. E ela é aplicada por uma pessoa designada pela coordenação, por um fiscal designado pela coordenação, que vai aplicar a prova. Essa pessoa não é a professora da turma ou a professora das disciplinas que o PAEB envolve. No dia da prova do PAEB, nós professores de português, de matemática também, não nos contatamos com os alunos. Nós ficamos em salas, em ambientes diferentes, nós nem vamos à sala deles nesse dia, a gente não pode passar nem na porta, nós não temos acesso à prova e nem aos alunos. Nós ficamos em outro ambiente, respondendo outras questões com respeito à prova do PAEB. As provas são seguras. As provas elas vão lacradas, elas são abertas somente no momento que o professor, no momento autorizado pelo professor, ele tira o lacre na presença dos alunos e ali as provas, eles passam a conhecer as provas, eles não têm conhecimento das provas antes. A escola, ela se prepara de uma maneira muito especial. Hoje nós temos uma data fixa, que é 29 de outubro. Nós estamos realizando ela foi 2013, 2014 e este ano de 2015 também. 29 de outubro é uma data assim já fixa, é uma data comum que nós encontramos que não há feriado municipal no Brasil, que é uma coisa difícil, né? De encontrarmos uma data, um horário, é o horário de Brasília, 8 horas da manhã, todos os alunos do turno da manhã iniciam essa prova. No turno da tarde, às 14 horas. Às 14 horas, eles têm um tempo também previsto para realizar essa prova. Todos iniciam no mesmo tempo no Brasil inteiro. A partir do momento que eles entram na sala, nós abrimos o envelope, entregamos os cadernos de resposta, somente o caderno de resposta nesse momento para eles. Explicamos que eles podem marcar apenas uma alternativa. Tem o horário do recreio deles, que é de 30 minutos. Então, nesse momento a sala é fechada, ninguém tem acesso, as provas ficam ali trancadas, eles descem, ficam no recreio, lancham e depois eles retornam para concluir a avaliação. Quando o aluno termina de fazer a prova, ele é designado para uma outra sala, uma sala onde tem um ambiente mais tranquilo, afinal ele ficou ali horas lendo, preenchendo um gabarito. Então, nesse dia, são desenvolvidas atividades mais tranquilas para os alunos. Então, geralmente, eles vão para uma biblioteca, para uma sala de informática, onde são realizadas atividades mais tranquilas no restante do período que segue o horário de aula. Após o final da prova, as provas são lacradas novamente, são colocadas em um envelope, são lacradas e encaminhadas para Brasília. Então chega todas essas provas aqui, elas ficam todas guardadas numa sala e aí a gente começa o processo de correção dessa prova. Temos uma máquina especializada em fazer leitura de cartões resposta, né, de gabaritos, e aí um tempo é dedicado a fazer essa correção. Uma vez feita a correção, nós fazemos a identificação dos alunos. Esses alunos são identificados pelo nome, pela escola, pela região administrativa que ele está. E uma vez que feito isso aí, nós vamos calcular a proficiência, ou seja, a nota, o score que o aluno tirou. E, consequentemente, com o score de cada aluno, sai o score de cada escola, de cada região administrativa. A avaliação externa, ela é um pouquinho diferente da avaliação que acontece na sala de aula. A avaliação da sala de aula ou a avaliação da aprendizagem, o professor acompanha o processo passo a passo. Ou seja, ele vai preparar o aluno, ele vai ter momentos de avaliação, de intervenção. A avaliação externa não.
ela vai tirar uma radiografia instantânea e depois vai fazer todo um estudo e uma análise em cima dessa radiografia. Toda a vida acadêmica do aluno é importante que eles estejam atentos à leitura e tudo que a leitura pode trazer para ele, não só no texto verbal quanto não verbal. Então, assim, histórias em quadrinhos, ilustrações, capas de revista, tudo que eles puderem ver assim, de diferentes gêneros textuais para que eles possam se enriquecer nisso. Quando nós trabalhamos no foco leitura da língua portuguesa, saber ler, que é a competência principal, ela não é desenvolvida de um dia para o outro. Ela não é desenvolvida de um mês para o outro. É um processo. Ele vai buscar informações tanto intrínsecas quanto aquelas que aparecem bem no texto de forma bem clara. Então eles precisam cavar mais fundo, causas, consequências, quais os motivos por que determinado personagem se comportou daquela forma. Então, é importante que eles estejam assim com o cérebro aberto, os olhos abertos, os ouvidos atentos para tudo o que acontece. Não só no texto escrito, no texto oral, na vida, porque tudo é motivo de leitura. Quando nós avaliamos o 5º ano, nós estamos avaliando a competência leitora desse aluno do 5º ano, mas é uma competência que se desenvolveu já desde a educação infantil. Então, é um processo. A cada série existem competências necessárias para ele dizer que aquele estágio foi completo em termos de leitura. Temos, além da interpretação textual, temos a produção textual, que também tem um peso muito grande nessas avaliações, né? Eu digo aos meus alunos, quando eu leciono, que a produção textual, a redação, é peso 2, né? Tanto no Enem, tanto em vestibulares, é muito cobrado. Então, o conhecimento nessa área, conhecimentos gerais, poder citar demais disciplinas dentro da produção é muito importante. Desde o 6º ano a gente vem trabalhando bastante a conjugação dos verbos, os tipos de substantivo que a gente tem. Esse ano a gente também trabalhou com as conjunções, com concordância verbal, nominal. Eu acho que é funções de linguagem e função sintática. São as matérias que a gente vem estudando, que são as que normalmente mais caem em provas. A matemática está presente no dia a dia do aluno, né? Então, questão da mesada, por exemplo, que ele recebe, administrar o seu dinheiro, saber quanto que dá para ele gastar, ou quanto ele vai receber. Áreas, por exemplo, no quarto dele ele quer colocar um móvel, esse móvel cabe naquele espaço ou não cabe, até mesmo o material utilizado para a construção desse quarto, por exemplo, o piso, quanto que ele vai gastar, qual é o valor que vai sair esse custo. E esses alunos normalmente, conforme eles vão aprendendo que para ele é novidade, eles vão ensinando, vão passando isso para os pais em casa. Em matemática eu acho que pode cair trigonometria, Bhaskara, probabilidade, estatística. Acho que vai cair Bhaskara, né, que é importante, teorema de Pitágoras, alguma expressão numérica talvez, interpretação de gráfico. Grandeza e medidas são assuntos importantes. Por exemplo, você na sua casa, você usa 2 copos de arroz para fazer uma refeição, por exemplo. Só que agora, lá tem 10 pessoas na sua casa. Se tivesse 20, quanto seria? Se tivesse 50, e se fosse só 5? Então, é utilizada a proporção, que na verdade a gente chama muitas vezes de regra de 3, né? Operações básicas, né? As famosas adição, subtração, multiplicação e divisão. Depois começa operações com números positivos e negativos, então ele precisa de dominar primeiro as básicas para depois começar com positivo e negativo. A partir do 8º ano eles começam a abstrair mais, não tem mais o concreto, não é tão concreto quando você começa a trabalhar com álgebra, que é a parte de letras, por exemplo. Então, como é que você consegue enxergar isso? Não tem como você trabalhar letras com concreto, por exemplo. Eu gosto mais de matemática, porque na matemática tudo é mais lógico, sabe? Não tem como serem 2 resultados. Eu acho que a parte de matemática vai ser mais fácil do que a de português.
por causa que eu gosto muito de matemática. O aluno, de forma geral, precisa conhecer a leitura de tabelas e gráficos, conversões de unidades de medida, cálculos básicos como frações, números decimais, coisas simples. Mas ele precisa muito mais do que isso, ele precisa de interpretação de texto, ele precisa de hábito de leitura. Precisa haver a construção do hábito de leitura ao longo da vida, porque a prova ela é inteira voltada para a resolução de problemas. Nós não podemos preparar um aluno. Se usarmos a memorização, nós vamos preparar ele decorando de um dia para o outro. Só que o foco metodológico das questões não é o foco memorização, mas é o foco habilidade leitora. Então essa habilidade leitora, ela é desenvolvida durante o processo, ao longo dos anos. Então ela continua também, ela vai continuar o resto da vida. Eu estou no Colégio Adventista da Tijuca, estou no 6º ano A e a prova do PAEB que eu fiz, eu achei ela muito boa, eu confiei em mim mesma, eu achei que eu era capaz de conseguir fazer aquela prova com a maior facilidade, também porque eu tinha estudado, a revisão que a professora passava eu estudava, eu sempre comecei a estudar, então para mim ficou um pouco mais fácil eu fazer a prova. A interpretação de texto em português foi fundamental. Isso, em todas as questões, a interpretação foi um assunto bastante abordado. Em matemática também, quase tudo que nós vimos desde o 6º ano, assuntos que os professores sempre abordaram conosco em sala de aula. Fizemos no 9º ano, em 2013. Foi? Em 2013 foi uma avaliação, um simulado, como se fosse um simulado para os vestibulares e também, claro, com um número de questões menor do que um simulado de ensino médio. Foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo, foi mais calmo, mais base no ensino fundamental mesmo. Eu tô um pouquinho nervoso porque vai ser a minha primeira vez que eu vou fazer uma prova do PAEB. Vai ser uma experiência diferente. Pra poder não ficar nervoso na hora que vai fazendo gabarito, porque isso dá um nervoso e tanto. Eu também fiquei muito nervoso. É aquela coisa de você prestar atenção na sua aula e você tentar aplicar tudo no seu dia a dia o tempo inteiro. Porque se você for parar pra estudar, não dá certo. Pode relaxar, porque a prova é fácil, você fica meio tenso no começo, mas a hora que você começa a ler a prova, você começa a lembrar de tudo e eles dão até lanchinho pra gente comer. Então é bem legal, né? Pode ficar despreocupado. O Programa Adventista de Avaliação da Educação Básica possui números diferentes de questões para cada turma. Alunos do 5º ano recebem uma prova com 44 itens, sendo 22 para português e 22 para matemática. A prova do 5º ano possui 26 questões por disciplina. E a prova do 2º ano do ensino médio contempla 23 questões em cada um dos 4 eixos do Enem, somando um total de 92 questões. No final da prova existe um questionário socioeconômico. O aluno responde algumas perguntas que nós fazemos e a partir dessas respostas nós fazemos cruzamentos com a sua proficiência, por grupos de proficiência. E aí a gente retira dali informações muito importantes que são utilizadas pelos diretores das escolas, pela equipe pedagógica da escola, para trabalhar com os alunos de forma que possa aumentar cada vez mais o resultado acadêmico das escolas, dos alunos em si. Por exemplo, uma questão que a gente tem feito nesses últimos anos é a questão da tarefa escolar. Será que a tarefa escolar ela contribui para melhorar a nota do aluno, a proficiência do aluno? Então, nós fizemos um comparativo dos alunos que respondem que fazem tarefa escolar com a proficiência desses alunos. A partir desse cruzamento, nós já podemos afirmar desde 2012 que a tarefa escolar é um dos pontos que interfere, sim, o desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos. Questões como o perfil familiar e até a leitura diária da Bíblia também são usados na prova para fazer relação com o desenvolvimento do aluno. Mas não é só o estudante que é avaliado. Existem várias perguntas que nós realizamos e essas perguntas são realizadas para os professores também.
Nós queremos entender se o perfil do professor, desde a escolaridade dele, há quanto tempo ele saiu da universidade, se ele participa de programas de formação continuada, se esse perfil contribui ou não para a qualidade acadêmica dos nossos alunos. Por ela ser bem específica no resultado dela, que ela vai focar bem onde a gente está mal, ponto alto e ponto baixo do aluno. Então, para a preparação para o vestibular, é melhor. Porque na hora de estudar a gente pode focar no que a gente está mais fraco para no vestibular estar mais forte naquela área. Eu acho que o PAEB é uma avaliação de grande importância. Ela contribui muito com o aperfeiçoamento da nossa educação, fazendo com que nós possamos avaliar o aluno de uma forma diferente, sabendo quais são os pontos fortes que nós acertamos e os pontos fracos que ainda precisamos melhorar. O PAEB, na verdade, ele serve como um diagnóstico para o trabalho pedagógico. Então, após a correção, é feita uma avaliação na escola e aí vai ser feito um projeto de como trabalhar e sanar essas deficiências, essas dificuldades que percebemos nos resultados dos alunos. É comum esses mesmos conteúdos serem dificuldades, por exemplo, do ano seguinte. Então, se eu já sei que os alunos tiveram grande dificuldade naquele conteúdo, eu já começo retomando no ano seguinte, porque os alunos que vão fazer o PAEB da série seguinte, eles já estão melhor preparados. Nós tentamos fazer uma campanha de conscientização para que eles percebam que o PAEB é uma avaliação diferente. Eles vão ter uma resposta que vai ajudá-los em muitas situações. Por exemplo, eles têm essa média de desempenho, esse retorno, e ele é muito claro. O retorno é tão claro que consegue mostrar para o aluno as áreas em que ele tem proficiência, as áreas em que ele está indo muito bem e ele continue assim, mas também mostra um diagnóstico de onde ele vai precisar melhorar um pouquinho mais. E esse é o diferencial, porque quando ele tem entendimento de onde ele precisa melhorar, ele pode, a tempo, né, enquanto ele faz a prova no segundo ano, ele tem tempo de tornar esse ponto fraco um ponto forte. Vamos perseguir nosso objetivo e vamos alcançá-lo. Então, a prova vai realmente dar esse parâmetro aí, onde é que nós estamos e o que é que onde nós pretendemos chegar.